Olá, internautas do Opção Play. Eu sou Rafael Oliveira e agora eu vou entrevistar o secretário municipal de administração de Goiânia, Agenor Mariano. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Acho Rafael. que a gente pode começar com um assunto que tem tomado muito a pauta da sociedade goianiense nesses últimos dias, que é a grande quantidade de obras espalhadas pela cidade. Como é que o senhor avalia essa enorme quantidade de obras? Pelo que o senhor tem ouvido, a população tem gostado, não tem gostado? Como é que a prefeitura está trabalhando em cima disso? Bem, primeiro que a quantidade de obras, a grande quantidade de obras, é porque na cidade de Goiânia existe uma grande necessidade de que essas obras aconteçam. Você tem ouvido falar sobre grande quantidade de obra, mas a gente não viu nenhuma crítica que diz assim, não, essa obra é desnecessária, para que está fazendo isso? Ou seja, significa que a sociedade ela entende que é necessário se fazer essas obras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há uma grande quantidade de obras, porque primeiro há uma retomada das obras paralisadas da gestão anterior. Não é segredo para ninguém que a gestão anterior entrou em dificuldade financeira e muitas obras foram paralisadas. Muitas delas também com recursos federais. E o que a gestão fez foi, de certa forma e até competente, foi resgatar todas essas obras, resolver a burocracia que estava emperrando a retomada dessas obras, pagar contrapartidas. Um exemplo claro disso foi o BRT, que estava paralisado quando essa gestão assumiu, teve que desembolsar mais de 6 milhões de reais sem ter dinheiro, porque se não desembolsasse ficava aquele trambolhão estragando a cidade e não retomava a obra. O prefeito Iris Rezende tirou o dinheiro de onde não tinha para pagar a contrapartida, para voltar a obra, para não deixar a nossa cidade rasgada de norte a sul com obra paralisada. Então retomou a obra do BRT, assim também está sendo os vários CIMEIs que estão aí, que estavam abandonados, que agora estão sendo retomados, e isso acaba trazendo esse volume. Existem as obras também que o prefeito se comprometeu com a sociedade quando ele foi candidato. Ele foi candidato, ele fez promessa de campanha e ele tem a obrigação de cumprir essa promessa. É o caso, por exemplo, do viaduto da Jamel Cecílio com a Leopoldo de Bulhões ali no Jardim Goiás. Porque lá foi uma promessa de campanha. O prefeito gravou na propaganda eleitoral dele, naquele local, dizendo: eu vou fazer um viaduto aqui. Então ele também tem esse compromisso de resgatar com o eleitor, que foi promessa de campanha. Aí essa somatória toda está fazendo com que o goianiense tem uma sensação de que ele está numa ilha num país chamado Brasil, porque em lugar nenhum desse país que você vai tem esse tanto de obra acontecendo, principalmente nas capitais. E secretário, como é que o senhor vê a questão da Câmara Municipal? Eles aprovaram ontem, o empréstimo que a prefeitura pegou para poder iniciar algumas obras e terminar algumas delas. Se esse empréstimo não tivesse sido aprovado na Câmara, o que aconteceria? Como é que o senhor avalia a importância desse processo dentro da Câmara Municipal? Se esse processo, bom, eu primeiro parabenizar a Câmara, pela sabedoria, pela grandeza de entender que isso era um projeto viável para a nossa cidade. A Câmara cumpriu com louvor o papel dela. Agora, se porventura isso não tivesse sido aprovado, as obras que já se iniciaram, elas vão continuar sendo tocadas da mesma forma. Poderia pôr o governo em dificuldades do ponto de vista de outros investimentos que possam ser feitos até o final do mandato. Se isso porventura não ocorresse, nós teríamos que rever e centralizar somente nessas obras que já existem. Por exemplo, se o empréstimo não fosse aprovado, não teria como, por exemplo, a gente tocar os 630 quilômetros de recapeamento de ruas que vão ser feitos na nossa cidade até o final desse mandato, que já está quase em processo de conclusão da licitação. Então esse é só um exemplo do que poderia acontecer, mas em nada prejudicaria as obras que já estão em andamento. O governo ia passar muita dificuldade financeira, mas iria honrar os compromissos. E a gente estava falando dessa grande quantidade de obras, falta um ano mais ou menos para a eleição, a gente já entrou em outubro, então falta praticamente um ano para a eleição. As obras são sinais de que o prefeito é candidato à reeleição? Não, as obras são sinais, primeiro, que nós temos um prefeito. E todo prefeito sabe que suas cidades, principalmente no Brasil, são carentes de infraestrutura.
e sabe que é um anseio da sociedade que essas obras sejam realizadas, para melhorar a mobilidade urbana, para abrigar e diminuir a evasão de crianças no CIMEI. Então as obras são uma necessidade, que todo gestor que assumir vai querer fazer obras para atender essa necessidade. Então fazer as obras é sinônimo que o prefeito é antenado com a realidade, que é necessário obra. Fazer obra significa que você tem uma gestão do ponto de vista econômico equacionada, porque se a gestão não estiver equacionada, você, financeiramente falando, você não consegue fazer obras, você não consegue pagar, você não consegue licitar, não consegue retomar obras paradas de gestões anteriores. Então, esse sintoma do que nós estamos vendo, nada mais é do que reflexo de que a cidade tem prefeito, que aliás, de que a cidade tem bom prefeito. E na sua avaliação, o senhor foi candidato a senador na eleição passada pelo partido do prefeito, pelo MDB, e o senhor é uma pessoa muito próxima do prefeito. O senhor acredita que ele vai ser candidato à reeleição? Olha, eu acho que nesse momento nem o próprio prefeito sabe disso, se ele vai ser ou não. Porque o Willis é um homem diferenciado e não é puxa-saquismo de secretário que tem que vir aqui falar bem do chefe, não. O Willis dispensa esse tipo de situação. O que nós estamos aqui é fazendo uma análise política, e para fazer análise política não tem como não falar das características pessoais dele, Willis Rezende. E uma característica pessoal do Willis, o que é? É um homem obstinado, que quando pega alguma coisa para fazer, ele se dedica integralmente, de corpo e alma. Então, nesse momento, eu vejo um prefeito, eu vejo um Willis Rezende extremamente concentrado, obstinado, dedicado a cumprir o que ele prometeu para os eleitores dele na campanha, que era de sanar a prefeitura, que era de retomar as obras, de trazer equilíbrio e fazer o goianiense novamente sentir orgulho de morar nessa cidade. E existe uma conversa de bastidores, né, na articulação partidária, de que se o Willis decidir não ser candidato na eleição, existiria essa possibilidade dele apoiar o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, o Marguito Vilela. O senhor realmente acredita nessa possibilidade? Existe essa chance do Marguito ser candidato a prefeito em Goiânia? Olha, eu acho que a gente não pode pessoalizar as coisas. Se porventura o prefeito Willis Rezende resolver não ser candidato, que a gente não sabe se isso vai acontecer, eu tenho certeza que o prefeito é um homem, como ele já disse várias vezes, é um homem de partido. Ele vai buscar os seus companheiros de partido, ouvir os seus companheiros de partido, saber quem o partido vai escolher, e certamente ele vai apoiar o candidato que o partido escolher. Então, assim, independentemente de falar desse ou daquele candidato, falemos no candidato do MDB, que é o partido dele, de toda uma vida, né? E que ele deu provas disso, inclusive na eleição passada de governador, apoiando o candidato do partido. Então, eu não acredito que o prefeito vá deixar de ser candidato, mas ele tem esse direito, se ele quiser. Mas com o governo que ele está fazendo, a sociedade o aprovando como está, a sociedade vamos dizer assim, nesse aspecto ela é egoísta. Ela vai dizer assim, se o cara está indo bem, se o prefeito está indo bem, é normal você, enquanto cidadão, querer, não mexe não, eu quero que não tem que estar dando certo. E o prefeito vai sofrer essa pressão por parte dos eleitores, por parte da cidade, que se ele continuar como ele está, e acho que vai estar, vão cobrar que ele seja eleito, vão pedir para ele ser eleito. Mas essa é uma decisão de fórum íntimo, pessoal, né? E tenho certeza que ele vai tomar a decisão correta na hora certa. Agora, se ele não for candidato, eu tenho certeza que ele vai saber escolher a pessoa que ele vai apoiar, né, com muita sabedoria, que ele tem feito isso ao longo dos anos. E para a gente finalizar, como eu já tinha dito, o senhor foi candidato a senador, né, na eleição passada. O que o senhor espera dessa eleição municipal de 2020? O senhor pretende sair candidato a algum cargo eletivo? Olha, eu não sou e procuro não ser um político carreirista. Eu não, honesto, confesso para você que hoje eu estou tão concentrado na Secretaria de Administração para entregar resultados positivos para aquele que confiou em mim a oportunidade de ser secretário, que é o prefeito, e como consequência disso a sociedade, né, que eu de fato não estou assim
preocupado em ser candidato na próxima eleição. Né? Eu tenho um dever, uma missão, vou cumprir e pretendo cumprir com louvor. Né? Agora, ser candidato a alguma coisa, aí é circunstância do momento, do partido, dos líderes políticos do partido. Eu não me aventuraria a dizer que sou, que não sou. Não é por querer ficar em cima do muro, é porque é uma conjectura que muda muito e só na época dá pra gente saber, né? Vamos aguardar. Muito obrigado, secretário, pela presença aqui no Opção Play e obrigado aos internautas que nos assistem. Obrigado.